E aí, vamos continuar nosso curso, assistir o vídeo, dar uma descansada, tomar um café. Vamos continuando. Agora a gente vai começar na parte 3B, né, de mecânica das rochas, classificação RMR dos maciços rochosos. Este aqui é o Bieniawski, Richard Bieniawski. Ele foi o criador, né? Ele desenvolveu o método Rock Mass Rating, RMR, para classificar os maciços rochosos baseado em descrição das descontinuidades. Então, é uma classificação do comportamento mecânico do maciço rochoso baseado numa descrição das descontinuidades, né? Ele foi responsável por uma revolução, praticamente uma revolução na geologia de engenharia e na mecânica das rochas, com o desenvolvimento desse método clássico e usado, né, desde sempre. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Bieniawski. Richard Bieniawski, ele nasceu na Cracóvia, Polônia, e estudou na Politécnica de Gdansk, na Polônia, e depois na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul, graduando-se em Engenharia Mecânica. Em 67, ele tornou-se doutor em Engenharia de Minas pela Universidade de Pretória, África do Sul. De 1966 a 1978, ele foi diretor do Departamento de Mecânica das Rochas do Council for Scientific and Industrial Research, Conselho de Pesquisas Científicas e Industriais em Pretória. Aceitou a posição de professor de engenharia mineral na Pennsylvania State University, Universidade Estadual da Pensilvânia, Estados Unidos, em 1977, onde ensinou engenharia de Minas, civil e mecânica durante 20 anos. Em 2001, a Universidade Politécnica de Madrid honrou-o com o título de Doutor Honoris Causa e Ilustríssimo Professor do Claustro Extraordinário Conselho de Professores Espanhóis. Posteriormente, foi dado seu nome a uma sala de aula, Aula Bieniawski, da Escola Técnica Superior de Minas, e a Geocontrol S.A. criou uma bolsa de estudo que leva o seu nome, Bolsa Bieniawski. Em 2010, a AGH, Universidade de Ciências e Tecnologia em Cracóvia, Polônia, sua cidade natal, prestigiou-o com o título de doutor honoris causa e de professor visitante em Engenharia de Minas e Civil. Ele não é pouca coisa, né? Grande Bieniawski. Ajudou muito a gente e revolucionou a descrição de maciços rochosos, principalmente na perfuração de túneis, evitando aí uma série de acidentes com maciços rochosos durante escavação de túneis. Como é o parâmetro RMR? Como a gente consegue classificar as rochas, né, utilizando o parâmetro RMR? O parâmetro RMR, né, a nota que a gente dá, é uma soma, né, de parâmetros que vão ganhando pesos, J1 mais J2 mais J3 mais J4 mais J5 mais JB. Por que será que esse B não é um JA6? Nós vamos ver por quê. Então, cada parâmetro desse significa uma característica do maciço rochoso, especialmente suas descontinuidades. Então, à medida que a gente vai inserindo num sistema de classificação qual é o parâmetro que eu encontrei no campo, esse parâmetro vai ganhando uma nota, né? Uma nota que está estabelecida já no sistema de Bieniawski, dependendo da condição que eu estou descrevendo. Então, eu vou somar essas notas, né? Somar a nota desse primeiro parâmetro, do segundo, terceiro até JB, e no final eu terei
RMR, que é a classificação do maciço rochoso. Então, o parâmetro, e aqui eu tenho os valores, o primeiro parâmetro, que é o J1, que está realçado, é a resistência da rocha intacta. Como que a gente mede a resistência da rocha intacta? Fazendo um ensaio, né, de compressão anixial ou compressão pontual simples no maciço rochoso. Como? Vocês já fizeram. Vocês pegaram o martelo e olharam com quantos golpes o martelo consegue quebrar uma lasca. Ou então, a gente pode usar esse equipamento aqui, que se chama esclerômetro de Schmidt ou martelo de Schmidt, que depois vocês vão ver como ele é utilizado. Então, tendo esta tabela aqui para A1, né, a resistência da rocha mecânica, eu vou lá e falo qual foi o parâmetro que eu obtive para o maciço rochoso que eu estou analisando. Mas aí vocês vão me perguntar, mas a gente não mediu, nós não medimos, né? Nós não quantificamos essa resistência, a gente só martelou, né? Para ver com quantos golpes o martelo conseguia quebrar uma amostra. Vamos supor que eu sei, né, qual é o valor de resistência do maciço rochoso. Em pouquinho mais para frente a gente vai saber. Se por acaso eu falar que a resistência do meu maciço rochoso que eu analisei é de 5 a 25 megapascal, então esse parâmetro JA1 vai ganhar o peso relativo de 2. Aí eu guardo o 2 no cantinho, porque eu vou somar o 2 depois com o JA2 e assim por diante. Agora, vamos ver como que eu cheguei nesse valor de 5 aqui, tá? Esse aqui é o martelo de Schmidt. O martelo de Schmidt, ele é um equipamento que a gente substitui o martelo de geólogo, a gente encosta essa agulha na parede da descontinuidade, pressiona essa agulha, ela causa um impacto, ela tem um sistema de molas e uma bola de aço no interior desse equipamento, né? E quando eu pressiono essa haste aqui, que a gente chama de agulha, contra a parede, o sistema de mola vai liberar uma bolinha de aço que vem aqui na ponta da agulha e vai dar uma picada, né? Vai dar uma picada sobre a parede da descontinuidade. Então, ela vai chegar e bater, né, com força, porque é uma força muito grande, que a mola ela impulsiona a bolinha de aço para ela golpear, né, a parede da descontinuidade internamente aqui dentro dessa agulha. E dependendo da resistência da parede, ela vai replicar, ou seja, ela vai ser rebatida da parede para o interior da agulha. Então, a bolinha de aço, ela bate aqui, dependendo dessa resistência, ela é rebatida de volta. Quando ela é rebatida, ela vai dar um pulo, né, dar um salto, cujo comprimento dessa trajetória é medida aqui nessa escala. Então, essa escala, ela mede o comprimento da trajetória, né? Ela vai de 0 a 100. É uma trajetória relativa, né, do esforço que a bolinha teve para picar na parede e ser rebatida de volta em função da resistência dessa parede. Então, essa trajetória é um reflexo da resistência da parede, tá certo? Então, é proporcional a essa força de resistência. E é medido nessa escalinha aqui, que vai de 0 a 100, tá bem? Para essa rebatida da bolinha. A escala do martelo de Schmidt, ou do esclerômetro de Schmidt, não tem unidade, tá certo? Não tem unidade, é só um valor. Então, vamos lá, nós chegamos no afloramento, batemos com o martelo para ver com quantos golpes são necessários para quebrar uma amostra
desse maciço rochoso que eu estou, né, analisando, ou então eu usei o martelo de Schmidt para ver qual é o repique da bolinha de aço quando ela bater com toda a força na parede da descontinuidade. Então, ela vai ter um repique, esse repique vai ser medido e a medida do repique está aqui. E aí eu vou classificando a rocha. Se ela é extremamente forte, se aquela parede é extremamente forte, isso significa que o material rochoso apenas se lasca, né, com repetidos golpes do martelo. Eu posso martelar, martelar e não vai conseguir quebrar, apenas soltar uma lasquinha. Isso se refere a basalto fresco, diabásio, gneiss, granito, quartzito, essas rochas quando sãs, né, elas são resistentes, dando, né, apenas uma lasquinha quando o martelo golpeia a rocha várias vezes. O martelo de Schmidt, ele tem na sua escalinha, né, um valor de 50 a 60, no máximo de 100, né, mas geralmente uma rocha muito resistente, ela gera um valor de 50 a 60 na escalinha do martelo de Schmidt. O que significa 50 a 60 no Schmidt ou vários golpes apenas para romper uma lasca, né, de rochas sãs como essas aqui? Significa, na experiência de laboratório, eles pegaram rochas com essas descrições e fizeram ensaios de resistência à compressão pontual e chegaram à conclusão que o índice de compressão uniaxial dessa rocha em megapascal é maior que 250 megapascal. E o índice de compressão pontiforme é maior que 10. Então, são dois ensaios que são feitos em laboratório com a rocha intacta e quando a gente tem uma análise de campo assim, né, essa análise ela corresponde a uma rocha com essa resistência. Daí, gente, na primeira tabela, a gente conseguir aquele valor de 250 megapascal ou outros valores megapascal com relação à descrição do maciço rochoso que eu obtive no campo. Então, ou eu fiz o teste com o martelo, ou eu fiz o teste com o martelo de Schmidt, ou eu fiz os dois e eles têm que se encaixar, né, na mesma unidade aqui, na mesma descrição, bem resistente, bem resistente. E aí eu vou ter uma rocha extremamente forte quando a rocha apenas se lasca com repetidos golpes, ou eu tenho 50, 60 no meu martelo de Schmidt. Eu vou ter uma rocha muito forte, R4, né, que vai corresponder de 100 a 250 megapascal, ou 4 a 10 em relação à compressão pontiforme, e se eu obtiver com o martelo de Schmidt 40 a 50, ou a rocha requerer muitos golpes do martelo de geólogo para se quebrar em amostra intacta. Então, não é só uma lasca, ela já quebra, mas precisa de muitos golpes. Qual é a rocha muito forte que pode gerar, né, esse resultado de resistência? Anfibolito, arenito, basalto, gabbro, gneiss, grano de diorito, calcário, mármore, desde que não esteja em avançado estado de alteração. Eu vou voltar lá na tabela do Bieniawski, para que vocês agora, vendo essa tabela aqui, essa tabela ela continua, a gente está aqui nas rochas fortes, agora a gente vai para as rochas medianamente fortes, até muito alterada, mas eu vou voltar na tabela para que vocês entendam, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma rocha de 10 megapascal em termos de índice de compressão pontiforme, ou 250 megapascal, isso é a mesma coisa para dois ensaios diferentes, tá? Eu tenho o peso 15, é o maior peso, ou seja, para uma rocha muito forte, extremamente forte, eu tenho esses valores de resistência. Quando ela é forte, então eu vou ter de 100 a 250 para o ensaio de resistência à compressão simples, feita no laboratório, e de 4 a 10 megapascal para o índice de compressão pontiforme feito no laboratório. O meu martelo aqui apenas lascou o maciço rochoso e aqui foi preciso muitos golpes do martelo para quebrar um fragmento da rocha intacta. E assim por diante, né? Então, a maior nota é a 15
e aí, à medida que a resistência vai diminuindo, o peso de A1 vai diminuindo até chegar a zero, que é quando a resistência é menor do que 1 megapascal e é uma rocha muito, muito fraca, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver isso, né? Vamos continuar a tabela aqui para que vocês vejam o restante. Então, eu tenho uma rocha forte, com compressão anexial de 50 a 100, índice de compressão pontiforme de 2 a 4, o martelo deu de 30 a 40 e as amostras de mão são quebradas com um simples golpe do martelo de geólogo. Então, vou lá, dei uma pancada e quebrei, né, a amostra. Isso é uma pancadona, mas quebrei a amostra. Calcário, mármore, filito, arenito, xisto, são, né, folhelho, são exemplos de rochas que têm essa resistência. Depois eu tenho a R2, que é a moderadamente forte, então é menos que a forte. Tendo aqui valores de 25 a 50, 1 a 2 para índice de compressão pontiforme, o meu martelo de Schmidt de 15 a 30, né, na minha escalinha aqui, e com um firme golpe com a ponta do martelo, pode identar a rocha por 5 milímetros. Canivete apenas raspa a superfície. Então, você se lembra daquele canivete que eu falei para trazer, né? É bom. Exemplo, né? Argilito, carvão, xisto, folhelho e siltito são, né? Então, é moderadamente forte. Uma rocha fraca, né? Ganhou R1, ela tem de 5 a 25 megapascal, compressão pontiforme é menor, muito baixa, praticamente zero, né? E menor do que 15 no valor do martelo de Schmidt. O martelo de Schmidt não vai medir valores inferiores a 15. Você não consegue ver, por exemplo, 12, 10, é muito difícil. Ele vai sempre ficar perto ali do zero. Você vê que é menos que 15, mas é muito difícil chegar em qual é o valor. Põe menor do que 15. E depois disso, em rochas extremamente fracas, o martelo de Schmidt é totalmente amortecido. O que significa isso? Que quando você dá a pancada com a bolinha lá dentro da agulha, a bolinha ela praticamente não repica, né? Ela não é rebatida. Por quê? Porque há um amortecimento da sua batida na parede pelos minerais alterados, né, pela argila de preenchimento. Então, ela não sofre praticamente nenhum rebatimento. E aí a gente não tem leitura no martelo de Schmidt. Já o martelo de geólogo, por isso que é sempre bom ter o martelo de geólogo além, né, do martelo de Schmidt. O material numa rocha muito fraca, ele esmigalha-se após firme pancada com a ponta do martelo, né? E pode ser raspado pelo canivete. É uma rocha altamente alterada, seja qualquer rocha, desde que ela nesse estado extremamente alterado, né? E a rocha pode ser marcada pela unha numa rocha extremamente fraca e tendo preenchimento argiloso. Complicado, gente? É complicado. Tem que ficar horas no afloramento fazendo essas medidas. Aqui eu tenho uma tabela que é a correlação, né, do recuo obtido com o martelo de Schmidt, tipo L, e a resistência à compressão. Ou seja, nessas setinhas aqui, eu tenho a parede da descontinuidade em diversas direções, diversas orientações. Esse risquinho aqui é a parede da descontinuidade. E essa setinha, ela representa o martelo de Schmidt. Então, aqui a parede está assim, o martelo está perpendicular na direção, né, para baixo. Aqui está na diagonal, aqui está na lateral, aqui está na diagonal para cima, aqui está na diagonal para baixo, e aqui está de baixo para cima na parede da minha descontinuidade. É claro que a força com que a bolinha dá o golpe vai depender dessa influência da posição, porque aqui ela tem que fazer uma força muito maior, ela sobe muito mais fraca, porque ela está contrária à gravidade. Aqui ela está a favor da gravidade e aqui ela está intermediária, em posições intermediárias com relação à atuação vetor da gravidade. Então, quando eu faço a minha leitura, aqui eu tenho a escalinha
para essa situação, aqui eu tenho a escalinha para essa situação, e cada situação tem uma escala aqui. O que significa ter 10 no martelo de Schmidt nessa posição? O que significa ter 10 no martelo de Schmidt nessa posição? Ou nessa aqui, o que significa ter 10 nessa posição e assim por diante. Deu para entender? Então, é uma forma de fazer uma conversão dependendo da posição que eu coloquei o martelo de Schmidt na descontinuidade, né? Então, uma vez que eu tenho a minha escala aqui, vamos supor que a minha posição foi essa posição aqui, e eu tive perto de 50 na minha medida, né? Aí eu vou essas linhas aqui, ó, no meu diagrama, nesse gráfico, ela representa o peso volumétrico da rocha, né? O peso específico da rocha, dado aqui em quilonewton por metros cúbicos. Então, dependendo da rocha que eu estou trabalhando, eu consulto na referência bibliográfica e eu vou ver qual que é o peso relativo, o peso específico dessa rocha. Tá? Se for um granito, eu vou ver qual é o peso específico do granito, etc. E aí eu vou rebater o meu 50 aqui, ó, né? Eu vou rebater ele até a curva que vai me dar o peso relativo da rocha intacta que eu descrevi do meu maciço. E aí eu vou rebater para cá, para essa curva, e eu vou ter a minha resistência à compressão uniaxial. Então, ela está menor que 150, aqui, ó, 100, 150, vamos botar aqui 130, tá bom? 130 megapascal, e é assim, dessa forma, que essa tabela, ela foi feita com relação ao martelo de Schmidt, né? Ela foi dando os resultados, tudo isso, né, foi muito laboratório para poder fazer essas correlações. Tá certo, pessoal? Muito bem. Se vocês gostaram do martelo de Schmidt, se vocês querem entender um pouco mais, então eu vou falar para vocês assistirem mais um filme do Paul Johann, tá certo? Esse Paul tá fazendo muito filme e o Tatuzinho quer muito ver esse filme. Bem, mais uma vez, aqui eu tenho a tradução dos termos técnicos espanhol, que eu vi ele falando, né? Já corrigi aqui a separação, estava com T, abertura, alteração, preenchimento, rugosidade, espaçamento, como que você tem isso em espanhol. O link, gente, tá aqui, né? Você pega o link, mas esse link está disponível no Moodle e no Teams para vocês. Então, vamos dar uma paradinha para que vocês entendam isso um pouco e assistam o filminho do Paul Johann sobre o martelo de Schmidt. São 11 minutos de filme, sessão cinema.